Pois bem, vamos começar agora a falar sobre o método dialético de Sócrates. E eu espero conseguir encerrar esta parte de Sócrates nessa aula. Tá? Não vamos terminar todo o conteúdo de Sócrates, porque depois eu vou explicar é, como serão as próximas duas aulas, talvez. Tá? Elas vão ser um pouco diferentes, mas as apresentações, os slides que eu tenho de Sócrates, eu espero acabar agora. Se não acabar agora, não tem problema também, porque a ideia é não deixar nada para trás e manter o nível do nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. O método dialético. Vamos aumentar aqui a tela para vocês, né? O método dialético, natureza ética e educativa, lógica e gnosiológica. O que significa isso, né? Então, Sócrates elaborou um método de fazer filosofia, criou um método de fazer filosofia. Então, além do conteúdo, além das novidades que nós temos e que são novidades a partir da perspectiva do conteúdo, tá? Do conteúdo discutido, do conteúdo apresentado, nós também temos uma novidade que nós poderíamos falar assim, que é uma novidade didática, ou uma novidade metódica, que é a forma como Sócrates ensina o conteúdo que ele quer ensinar, né, para atingir o objetivo que ele quer alcançar. Tá? Então, ele tem um objetivo que é melhorar a cidade. Tá? Tem um conteúdo que, vamos resumir aqui de forma muito apertada, né, que é melhorar o cidadão a partir do seu cuidado com a alma. Tá? E ele tem um método. E ele faz isso sempre da mesma forma. Então, vamos entender qual que é o método, como funciona o método dialético de Sócrates. Tá? E esse método, ele tem, por excelência, uma natureza ética e educativa. Tá? Ético-política e educativa. Só que ele também apresenta um aspecto lógico, porque ele vai ter os seus passos lógicos de apresentação dos seus problemas. E também ele tem um aspecto gnosiológico. Gnosis significa conhecimento. Então, lógico, né, o conhecimento ordenado, porque diz respeito à razão. Então, um aspecto. O aspecto lógico aqui, ele alcança o aspecto racional. Então, é um método racional, digamos assim. Mas é um método que também tem como finalidade acrescentar um conhecimento. Né? Nós falamos do intelectualismo socrático. Então, ele quer fazer com que nós consigamos aprender um conhecimento, daí o seu aspecto gnosiológico, de forma racional, daí o seu aspecto lógico, a respeito de um conteúdo de natureza ética e educativa. Tá? Então, vamos ver como é que este método se desdobra quando ele chega no ginásio, quando ele chega na praça, quando ele chega no mercado e começa a bater papo, a discutir, né, me faltou a palavra aqui, a interpelar o seu interlocutor. Tá? Então, uma das coisas que Sócrates quer fazer é despojar a alma da sua ilusão de saber. Então, ele percebe isso, né? Que aquela ideia de que perceber que eu nada sei, isso é fértil. Quando eu percebo que eu estou iludido, que eu estou enganado, quando eu percebo que eu estou num lugar comum, quando eu, vamos usar uma expressão muito contemporânea, né? Quando eu percebo que eu estou usando fake news, né? Isso hoje está muito difundido. Então, quando eu percebo que eu estou usando truísmos, raciocínios muito rasos, no caso Sócrates, né? Sócrates percebe que ele está curando a alma, preparando a alma para que ela seja capaz de acolher a verdade. Então, lá no comecinho, lá atrás, nas nossas primeiras aulas, eu falei que a filosofia era uma forma de nos arrancar da ingenuidade, né? De nos arrancar de lugares
em que a nossa compreensão é uma compreensão muito precária, uma compreensão muito pouco crítica, né? Ou acrítica, uma compreensão ingênua. Então, a filosofia tem como objetivo nos dar lucidez, né? Tem como objetivo nos dar mais percussiência, fazer com que os nossos raciocínios sejam mais percussientes, mais penetrantes, mais perfurocortantes, né? Capazes de cortar a realidade, de abrir a realidade para que nós consigamos enxergá-la na sua profundidade. Então, o primeiro momento de Sócrates é esse: despojar a alma da ilusão do saber e fazer com que o seu interlocutor, interpelado pelas suas discussões, pelas suas perguntas, pelas suas questões, né, pelo seu diálogo, esse interlocutor caia em si e fale assim: puxa vida, parece que eu não sei mesmo. Então, Sócrates quer causar esse espanto no seu interlocutor. Ele quer, vamos usar quase que uma gíria nossa, né? Ele quer fazer com que o seu interlocutor caia em si, né? Perceba a sua ignorância. E ao perceber a sua ignorância, ele está preparando o sujeito, o seu interlocutor, o jovem, o homem, o cidadão ateniense, está preparando essa pessoa para acolher a verdade. Porque se a pessoa consegue perceber a sua ignorância, é porque ela, de alguma forma, já se desarmou, é porque, de alguma forma, ela já está um pouco mais flexível, ela não está abraçadinha ali com a sua mentira, não está abraçadinha com a sua forma precária de compreender a realidade. Não, ele está de braços abertos, né, de peito aberto, para acolher a verdade. Então, Sócrates, de alguma forma, promove uma espécie de exame da alma, uma espécie de exame moral, para fazer com que o sujeito seja capaz de prestar contas da própria vida. Então, tudo começa por aí, tá? Com esse momento de despojamento. Então, o método socrático, ele é um método dialético ou ele é um método dialógico. Então, o primeiro aspecto aqui importante para nós, né, é esse aspecto aqui do diálogo. Tá? Depois nós vamos ter o aspecto da refutação, da maiêutica, do não saber e da ironia. Então, vamos começar trabalhando sobre esse aspecto do diálogo. Aqui nós temos Sócrates num recorte daquele quadro em que ele está junto com Péricles e Aspásia. Tá? E aqui eu acho muito, muito bonita essa forma como o pintor colocou ele assim interessado, né? Ele inclinado para frente, como alguém que está ouvindo esta mulher, que é uma mulher inteligente, é uma mulher culta, e ele está aprendendo com ela. Então, o diálogo aqui para Sócrates, né? Ele se coloca como uma forma primitiva. Aqui ficou uma letrinha errada, né? Uma forma primitiva do pensamento filosófico e o único caminho para o entendimento com os outros. Então vamos ver o que significa isso aqui. Forma primitiva de pensamento filosófico e o único caminho para o entendimento com os outros. Então, conta-se que Platão, antes de conhecer Sócrates, ele queria escrever tragédias. E depois que ele ficou encantado com a filosofia, ele teria pegado todas as suas tragédias, né, todas as suas obras teatrais, todos os seus dramas, e teria colocado fogo, e a partir de então ele teria se tornado discípulo de Sócrates. Então, quando Platão retrata Sócrates dentro de um diálogo, né, ele poderia, Platão poderia ter representado, ter transcrito os diálogos de Sócrates ou as ideias de Sócrates em prosa, tá? Como um livro técnico, tá? Como é a grande maioria dos livros que nós temos, tá? Os livros técnicos de filosofia que nós temos. Tá? Mas não, mas ele resolve, ele tem essa opção metodológica, né, de apresentar de uma forma mais teatral, né? As pessoas situadas num determinado lugar,
tratando de um determinado assunto e dialogando. Então, Sócrates disse isso, Teeteto disse aquilo, Trasímaco disse aquilo. Então, o diálogo ele tem uma certa teatralidade que também se apresenta como uma forma mais atrativa e mais interessante para você discutir um assunto. Porque é como se você se colocasse diante de algumas pessoas que estão ali discutindo aquele problema. Tá? Então, quando você lê um diálogo, um desses diálogos, você consegue montar a cena. É diferente de você pegar um livro como esse aqui, que é de filosofia clássica, e você tem apenas a sucessão de ideias organizada em capítulos. Quando você tem um diálogo, você tem uma cena montada. Você tem uma cena que você pode criar dentro da sua criatividade. E isso é mais pedagógico, isso é mais didático. Tá? Então, em primeiro lugar, tem esse aspecto. Um segundo aspecto é que o diálogo ele está muito mais próximo da oralidade do que a prosa. Ninguém fala da forma como nós escrevemos um texto qualquer dissertativo. Tá? Ninguém fala, conversa dessa forma aqui. Ó. Vamos ver aqui. Que os gregos tenham derivado as suas primeiras cognições matemáticas e geométricas dos egípcios está fora de dúvida. Mas, como bem observa Burnet, por obra dos gregos, elas se transformaram radicalmente. Tá? Então, ninguém conversa assim. Tá? Quando você lê um texto dessa forma, você está simplesmente lendo uma sucessão de ideias. E, portanto, a construção desse ambiente mais visual e também auditivo, porque você está vendo as pessoas conversando, essa construção facilita a aprendizagem e facilita a transmissão das ideias. E, além disso, quando nós formos estudar Platão, é importante saber que Platão tinha a chamada doutrina do bem, que ele dizia que sobre isso ele não escreveria, porque a única forma de transmitir essa doutrina tão elevada era única e exclusivamente falando. Tá? Então, falando ou dialogando ou conversando com os seus alunos. Então, essa opção metodológica, ou metódica do próprio Platão para transmitir o pensamento de Sócrates, depois o seu próprio pensamento, tem como causa e como justificativa esta ideia de que o diálogo, esse diálogo construído, vendo as pessoas conversando, é a melhor forma para se discutir um assunto, é a melhor forma para ensinar um assunto qualquer para quem quer que seja. Então, é por isso que eu estou falando aqui, ó. Tá vendo? Voltando aqui para trás, Vamos aqui, ó. A natureza educativa ou pedagógica do método dialético. É mais fácil ensinar assim e é mais fácil aprender assim. Pois bem, o diálogo ele tem essa capacidade de nos ajudar a penetrar na essência da moral por meio da força da razão, por meio da força do logos. Então, aqui nós estamos ainda falando do aspecto pedagógico, tá? Do aspecto pedagógico, do aspecto educativo desse método, que é o método dialético e o método dialógico de Platão. Aqui nós temos um texto do Werner Jäger, retirado lá da Paideia. Olha só. O tema do diálogo socrático é a vontade de chegar com outros homens a uma inteligência. Nós poderíamos trocar aqui a palavra inteligência por compreensão, né? Inteligência é mais forte, melhor. Mas a ideia é essa. O tema do diálogo socrático é a vontade de chegar com outros homens a uma inteligência que todos devem acatar sobre um assunto que, para todos, encerra um valor infinito, que é o assunto dos valores supremos da vida.
Então, nada melhor que você encontrar um método que seja mais eficaz para transmitir algo tão importante. Pois bem, o outro aspecto, nós falamos que o primeiro aspecto é o do diálogo. Então, o outro aspecto é o aspecto da refutação, que é aquilo que eu já antecipei também, né? O reconhecimento da ignorância do interlocutor por ele mesmo. Então, Sócrates, na sua conversa com o seu interlocutor, ele vai tentar conduzir o interlocutor ao reconhecimento da própria ignorância. Né? Que nós usamos outra palavra aqui atrás, nós usamos a palavra despojamento. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Despojar a alma da ilusão do saber, curando-a para acolher a verdade. Então, esse despojamento da alma, né, esse reconhecimento da própria ignorância, é uma etapa do diálogo que faz com que Sócrates provoque, promova o reconhecimento da ignorância do interlocutor. Então, essa etapa nós chamamos de etapa da refutação. Depois, nós temos o momento da maiêutica. E essa ideia da maiêutica, eu falei que ia fazer isso e me esqueci. Né? Deixa eu ver se eu localizo aqui, rapidinho aqui nos dicionários, no meu dicionário aqui, a palavra maiêutica. Tá? Só um instantezinho, eu vou procurar aqui ao vivo e a cores. História da filosofia. Aqui. Vamos tentar localizar aqui a palavra maiêutica. Dicionário. Aqui. Puxar o dicionário aqui para vocês. É muita coisa, muita tela, muita imagem ao mesmo tempo. Então, já achei o dicionário. Vamos procurar aqui a maiêutica agora. Aumentar aqui, vamos aumentar aqui. Aqui, achei aqui, a nossa palavrinha está aqui, ó, maiêuticos. Vamos ampliar, porque está muito pequenininho, nem eu estou enxergando direito. Vamos ampliar aqui. Devia ter feito isso antes, né? Para a gente não perder tempo aqui. Né? Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Maienomai, ajudar a nascer, fazer vir à luz, ajudar a parir, assistir no parto. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tirar isso aqui daqui. Então tá aqui, ó. Maienomai, tá? Maienomai. Ajudar a nascer, fazer vir à luz, ajudar a parir, assistir no parto. Exercer o ofício de parteira. Depois, maieusis. Aqui em amarelinho agora. Não, perdão, aqui, ó, maieusis. Parturição, parto. Maieuticos, do parto, hábil em fazer parir. Aí aqui, ó, que chegou onde nós queríamos. Maieutique. Aqui, ó, maieutique, arte de fazer parir. Maiêutica, método socrático. Tá vendo? Então, maiêuticos. Então, é exatamente isso. Tá? Então, aqui, maiêutica é o ofício da parteira. Então, faz parte do método socrático isso de tentar fazer com que a alma grávida
Grávida do quê? Grávida da verdade. Então, a ideia de Sócrates é essa, né? Eu consigo fazer com que a sua alma engravide da verdade. Então, é uma espécie de obstétrica virtual. Virtual, não sei de onde tirei esse virtual. Obstétrica espiritual. Talvez influenciado por esse aspecto que diz respeito à sua vida, que é a profissão da sua mãe. Né? Que, como eu disse, eu apresentei lá no começo a mãe de Sócrates como lavadeira. Por que isso está aqui? Isso aqui está aqui no próprio Reale. Né? Não sei por que ele colocou isso quando a tradição toda atribui à mãe de Sócrates, Fenarete ou Fenareta, a profissão de parteira. Então, obstétrica espiritual. Sua mãe foi parteira. Tá? Aqui tem a história da lavadeira, que eu já falei para vocês umas 3, 4 vezes. E nós também temos um outro aspecto, que é a influência da medicina. Nesse momento, a medicina grega também tem um certo destaque. Vocês vão ver que nós falaremos muito brevemente sobre a medicina hipocrática. Então, nesse momento, há um certo destaque para a medicina. E talvez Sócrates tenha achado oportuno também usar esta linguagem médica, tá, de forma metafórica, para explicar o seu método, para tentar demonstrar que ele quer fazer com os seus educandos, com os seus discípulos, aquilo que os médicos também fazem. Ou seja, essa ideia da medicina ela está associada com a ideia de terapia. Lembra que nós fizemos a comparação, né? A doença no corpo, né? E a saúde no corpo, a doença na alma e a saúde na alma. Então, 2 ou 3 aulas atrás, nós fizemos essa comparação. Então, Sócrates talvez esteja também se servindo, né, do discurso médico, que está em destaque nesse momento, da cidade de Atenas, né, para explicar o que ele está fazendo com os seus discípulos. Pois bem, então, algo que é genial aqui para Sócrates, né, é que ele sempre faz isso partindo daquilo que os seus interlocutores já aceitam, partindo daquilo que os seus interlocutores já sabem. Então, isso aqui é algo que está na raiz das melhores teorias contemporâneas da aprendizagem. Por exemplo, se nós formos falar de Paulo Freire, né, a grande genialidade de Paulo Freire, que não era educador, não era pedagogo, não era neurocientista. Paulo Freire era advogado e depois ele começou a estudar filosofia da linguagem. Então, o maior educador do Brasil, né, um dos maiores educadores do mundo, ele tinha formação jurídica. Olha que coisa louca. E a grande sacada dele foi essa aqui, ó, né? Começar a educar, né, os adultos analfabetos a partir daquilo que eles já sabiam. Então, quando você vai educar, tentar alfabetizar uma pessoa que está lá na roça, trabalhando com a enxada, né, então é melhor você usar palavras que digam respeito aos seus instrumentos de trabalho, que digam respeito ao seu dia a dia. Então, isso aqui hoje é um princípio básico da aprendizagem. Todo conhecimento novo, ele é aprendido com mais facilidade se você consegue conectá-lo, associá-lo a um conhecimento prévio. Então, Sócrates tem essa sacada pedagógica 2.400 anos atrás. O nosso Paulo Freire tem essa sacada na metade do século passado, quando ele vai educar aquela população simples, analfabeta, partindo daquilo que eles já sabem, partindo daquilo que eles já têm como base. Então, você não começa a educar alguém do nada e do zero, né? Mas sempre partindo de alguma coisa que eles já sabem. A própria... eu, quando fui alfabetizado, né, ao me ensinarem, quando me ensinavam os desenhinhos das letras, lá na cartilha Caminho Suave,
Cada letrinha daquela correspondia a um som que eu já conhecia. Porque se eu não conhecesse os sons, nenhuma daquelas letras faria um sentido para mim. A letra que eu mais gostei de aprender foi a letra R. Porque a letra R era a letra do meu nome. Né? Então eu lembro direitinho como foi que eu aprendi a letra R. Então, partindo de algo que eu já sabia. Eu sabia que a letra R era a letra do meu nome, Rubens. Né? Então, essa percepção de Sócrates, ela é genial, né? E ela está na raiz do processo nosso de aprendizagem e está de acordo, né? Está em pleno acordo com aquilo que as neurociências dizem hoje a respeito do nosso processo de aprendizagem, que o nosso processo de aprendizagem é um processo associativo, que os nossos neurônios, quando aprendem alguma coisa, eles se conectam juntos e depois eles disparam juntos quando nós formos lembrar aquela coisa aprendida. Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto muito simples de 5 neurônios que foram disparados quando eu aprendi o que era o vermelho. Ah, então isso aqui, Rubinho, é o vermelho. Papai apontou para o vermelho, mamãe apontou para o vermelho, e aí esses 5 neurônios aqui, eles foram disparados quando eu ouvi a palavra vermelho e quando eu vi a cor vermelha. Pois bem, sempre que eu vejo algo vermelho, isso aqui é vermelho, essa caneta é vermelha, então os neurocientistas sabem que aqueles primeiros 5 neurônios que se conectaram quando eu aprendi o vermelho, eles vão continuar disparando sempre que eu vir alguma coisa vermelha. E depois eu aprendi que o carro de bombeiro, aquele carro vermelho, aquele caminhão vermelho que apaga o fogo nos incêndios, é o chamado carro de bombeiro. Então eu vou associar aqueles 5 primeiros neurônios do vermelho com o novo neurônio que vai me explicar o que é um carro. Depois, com um novo neurônio que vai armazenar informação do que é ser bombeiro, do que é apagar fogo. Então, a nossa aprendizagem é feita por associação. Sócrates percebeu isso 2.400 e tantos anos atrás. Né? Genial, absolutamente genial. Então, ainda dentro dessa perspectiva da maiêutica aqui, né, e no diálogo Menon, Sócrates faz com que um escravo consiga dar à luz a um teorema, a um problema matemático. Então ele vai discutindo com o escravo e o escravo vai tirando as suas conclusões, e à medida que ele vai tirando as suas conclusões a partir daquilo que ele já sabia, Sócrates afirma, tá vendo? Eu fiz com que você fosse capaz de dar à luz a um teorema. Então, Sócrates é esse parteiro das ideias. Ele se coloca como esse maieutikos, né? E como esse parteiro que consegue não só engravidar a pessoa, mas consegue também fazer com que ela dê à luz a um conceito filosófico, a uma conclusão filosófica, a uma ideia filosófica. Daí a sua genialidade metódica, né? Da sua genialidade metodológica também. Pois bem, agora vamos a um outro aspecto, que é o aspecto do não saber. Então, Sócrates chega a essa ideia de que ele não sabe nada porque ele estudou os naturalistas, ele viu os sofistas falando de tudo, a respeito de tudo, sem que eles se preocupassem com o fundamento ou com a veracidade daquilo que eles defendiam. Então, nós vimos isso com os sofistas, né? Nós vimos que os filósofos naturalistas, os fisicalistas, os fisiólogos, né? Tales, Anaximander, Anaxímenes, Heráclito, todos aqueles primeiros filósofos que nós estudamos, Sócrates percebeu que esses filósofos não chegaram a conclusão nenhuma também. E depois ele percebeu que no embate com os sofistas políticos, nós também tínhamos uma multiplicidade de teses que se contradiziam umas com as outras, e, no fim das contas, nós ficávamos diante desta ignorância, nós não sabemos nada. Então, partindo dessas aporias, né, desta incapacidade que esses seus predecessores, que seus antecessores no âmbito da filosofia tinham, né, essa falta de conclusões, ele fala, olha, se você for um naturalista, se você for um sofista, se você for um político, no fim das contas, eu consigo te conduzir, né, a um lugar onde você vai ter que afirmar que você não sabe nada, porque até agora nenhum deles
conseguiu entrar em acordo algum. Né? Então, eu duvido que você vai conseguir entrar em algum tipo de acordo também, chegar a algum tipo de conclusão. Então, ele parte desta sua percepção, né, de que todo o conhecimento filosófico produzido nesses últimos 3 séculos, praticamente, foi um saber filosófico que nos conduziu a um lugar de perplexidade, né, ou de falta de conclusões. E ele acha, né, que ele é capaz de levar cada um dos seus discípulos a alguma conclusão, mesmo porque é um processo manuduzido, né? De manudução, de condução pela mão. Sócrates tem esse processo de conduzir o seu interlocutor pela mão. Né? Aqui é uma metáfora, né? A manudução aqui é uma metáfora. Mas ele está fazendo isso, percorrendo com o seu interlocutor percorrendo um passo lógico, depois de um passo lógico, depois de um passo lógico, tá? E nesse percurso lógico, ele faz com que o interlocutor fale, de fato, eu não sei. Né? Pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude a chegar em algum lugar. E como às vezes as discussões elas não são, digamos, agradáveis, ou são até permeadas de uma certa agressividade, em alguns casos, nós vamos ter que Sócrates vai incluir dentro do seu método a ironia como forma de simulada, né, ou simulada de discussão, tá? Mas também como elemento do seu método. Então, nós vamos ver que a tentativa de interpelar o seu interlocutor de forma irônica, tá? Às vezes de forma jocosa, é também uma característica do método socrático. E um outro aspecto que está presente aqui, né, é este aspecto da fundação da lógica. Então, só para concluir aqui, nós terminamos aqueles aspectos todos, né, que nós vimos aqui atrás. Ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá? Aqui, ó, nós vimos todos esses 4 aspectos aqui. Ó. Tá? O diálogo, né, como algo fundamental, né, algo que é pressuposto. Depois a refutação, a maiêutica, o não saber, a ironia. Tá? Então, encerramos aqui esta sessão das características do método socrático. Depois, nós temos um outro aspecto que foi muito salientado por Sócrates, perdão, por Aristóteles. Aristóteles teria dito que Sócrates foi o fundador da lógica, que Sócrates foi o fundador da filosofia dos conceitos. Tá? Mas os críticos do pensamento socrático, eles refutam Aristóteles. Não. Sócrates, ele simplesmente, ele ainda não sistematizou a lógica, porque quem vai fazer isso, de fato, é Aristóteles, mas sim ele conseguiu colocar as sementes da lógica. Tá? É só Aristóteles que vai sistematizar, que vai mostrar a estrutura do silogismo, que vai apresentar a estrutura das falácias. Então, é Aristóteles quem vai sistematizar a lógica. Tá? É Aristóteles que vai sistematizar. Mas Sócrates teria colocado as sementes daquilo que Aristóteles fez depois. Tá? Então, Aristóteles afirma que Sócrates fundou a filosofia do conceito, mas a crítica, como eu já disse, não aceita essa posição aristotélica. Essa posição ela é meio que enviesada, porque eu já disse aqui também anteriormente, né? Aristóteles tem essa tendência de colocar todos os seus precursores, todos os filósofos anteriores, como precursores do seu pensamento. Na verdade, todos esses outros pensadores, eles estavam preparando a minha chegada. Tá? Aristóteles tem um pouco esse viés, né? Tudo que veio antes estava preparando a minha chegada. Então, Aristóteles aristoteliza a visão que ele tem de todos os pensamentos anteriores. Isso tem uma certa naturalidade, né? Porque Aristóteles só pode enxergar os outros a partir dos seus próprios olhos também. Tá? Isso, digamos que não é algo assim tão censurável, tá? Mas de fato a crítica
tá? Não aceita que Sócrates tenha fundado uma filosofia do conceito, como Aristóteles teria afirmado. Portanto, aqui nós estamos chegando ao nosso momento de conclusão. E nós apenas enumeramos aqui esses tópicos como sendo os mais importantes da nossa reflexão sobre Sócrates. Tá? Sócrates como a criação da alma. O Reale fala de descoberta da alma. Tá? Eu prefiro falar de criação da alma. Tá? Porque nós vimos que há efetivamente um processo de elaboração do conceito. Nós vimos lá o Eidolon de Homero, né? Depois a psique dos órficos, dentro daquele horizonte da metempsicose, depois a própria alma em Sócrates, né? Depois a ideia mais sistematizada de imortalidade da alma em Platão. Então, há um desenvolvimento dessa ideia. Tá? Há um desenvolvimento dessa ideia. Então, eu prefiro falar de criação do conceito de alma. Mas, por outro lado, nós também temos o ponto, né, sobre o qual nós tratamos, que é o ponto do intelectualismo socrático, e nós não só tratamos, como nós também criticamos aqui aquele aspecto do excesso de racionalismo, que se apresenta como uma espécie de fraqueza também. Depois, aquelas características do indivíduo, a autonomia, a autarquia, o autodomínio, né? O autodomínio, a autarquia, a autonomia. E faltou um aqui, eu acho. Né? Agora não estou lembrando aqui de cabeça. Hoje estou um pouco cansado já. Mas não tem problema. Vocês sabem, todos eles aqui foram tratados. Né? Mas eu fiquei com isso na cabeça. Autonomia, autarquia, autodomínio. Está faltando um item. Acho que está faltando um item. Bom, falhou agora. A cabeça do professor falha de vez em quando também. Tá? E depois esse aspecto da mensagem para os atenienses. Tá bom? A mensagem de Sócrates, ela não tem essa pretensão universalizante, não obstante ela tenha sido assumida e absorvida pelo cristianismo. E talvez essa absorção pelo cristianismo, né, tenha ocorrido pela similaridade mesmo da própria mensagem, tá? Pela similaridade da mensagem. Só que agora eu fiquei agora, como que eu vou dizer? Com a pulga atrás da orelha, né? Quando o professor esquece, ele fica. É isso mesmo, é só isso. Autodomínio, autonomia e autarquia. Não sei de onde achei que podia ter outra palavra. Tá? Autonomia, autarquia e autodomínio. Não sei porque eu fiquei com a ideia de que teria um quarto termo. Mas são esses termos aqui. Né? Se eu quisesse acrescentar, é o cuidado da alma. Tá? O cuidado da alma por meio do seu intelectualismo. Tá? Então, eu achei que faltava um item, mas não faltou. E aqui, portanto, nós encerramos a nossa apresentação de Sócrates, mas encerramos parcialmente. Encerramos essas transparências. O que eu vou fazer com vocês nas próximas aulas é o seguinte: eu vou ler com vocês desse livro aqui, dos Pensadores de Sócrates, eu vou ler com vocês a introdução, porque é uma introdução que está muito bem feita, uma linguagem muito simples. Então, eu vou ler aqui com vocês. Tá? Se você não quiser participar da próxima aula, você não precisa participar. Você simplesmente pega o texto e leia na sua casa. Tá? Não precisa ler junto comigo, mas eu quero ler com vocês. Tá? Não estou fazendo isso aqui para enrolar ou para encher linguiça, porque eu não preciso disso. O que não falta para nós aqui é assunto, e nós ainda temos Platão, Aristóteles, ainda temos as escolas helenísticas e depois a ciência imperial. Temos muito assunto pela frente. Mas eu quero fazer isso e fica como uma espécie de aula optativa. Tá? A leitura aqui em tempo real da introdução e depois a leitura da Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Porque nós temos a Apologia de Sócrates, escrita por Xenofonte. Então, nós vamos ler esses dois textos. Tá? Então, eu vou gravar aqui a leitura. Pode ser algo, digamos, monótono, mas não interessa. Eu vou fazer assim. Se você quiser acompanhar comigo, beleza. Se não quiser, não tem problema. Tá? Não tem problema. Aliás, a Apologia de Sócrates, você vai encontrá-la no YouTube, tá? Em áudio.
Já tem vários áudios da Apologia de Sócrates. Se você for fazer uma caminhada, você pode simplesmente pegar esses vídeos no YouTube, colocar um fonezinho e ouvir a leitura que alguém já fez sobre a Apologia de Sócrates. Tá? Eu poderia colocar aqui a leitura de alguém, né, mas eu vou fazer a minha própria gravação, mesmo porque em alguns momentos eu posso fazer uma espécie de interpolação, eu posso parar a leitura, interromper a leitura e fazer algum comentário. Tá? Depois você também tem. Então é isso. Tá? Você pode procurar a Apologia de Sócrates no YouTube, que você vai encontrar. Então, também quero sugerir que vocês leiam o capítulo sobre Sócrates da Marilena Chaui, que também está muito bem escrito, e tem algumas coisinhas que eu não falei aqui. Tá? Então, é uma leitura que vai ser enriquecedora. Tá? Tem alguns aspectos históricos de Sócrates. Aqui desse livro, foi desse livro que eu tirei aquela comparação entre o Sócrates I e o Sócrates II, tá? Do Gregory Vastos. Tá? Encontrei isso nesse texto da Marilena Chaui. Então, eu também sugiro que você leia esse capítulo. Vai ser bastante enriquecedor para você. Também sugiro a leitura do capítulo de Sócrates da Paideia, do Werner Jäger. É um texto mais tradicional, avaliado como um texto tradicional, porque o viés do Werner Jäger é um viés, talvez, de muita idealização do mundo grego, né? Mas é muito difícil encontrar alguém com o grau de erudição do Werner Jäger. Tá? Então, eu sugiro também que você possa fazer a leitura do capítulo sobre Sócrates deste livro, que você também encontra na internet. Tá? Eu não vou ler com vocês o Fédon. Então, o Fédon é um diálogo que você vai encontrar nos Pensadores, no volume dos Pensadores, dedicado a Platão. Então, nesse livro dos Pensadores, dedicado a Platão, você vai encontrar o diálogo do Fédon. O Fédon, o diálogo que ocorre ali, nesse momento, é situado entre a condenação de Sócrates e a execução de Sócrates. Tá? Então, nesse momento, nós vamos ter a discussão sobre a imortalidade da alma, e portanto, ocorre ali entre os 30 dias. Depois da condenação, né, Sócrates não vai ser condenado e executado imediatamente. Sócrates vai ser condenado e vai ser executado 30 dias depois. Então, o diálogo do Fédon acontece às vésperas da execução. Tá bom? Então, esse aqui eu vou deixar para você, a leitura ou talvez a própria audição. Se você quiser, você vai encontrar o diálogo do Fédon também no YouTube, já gravado e muito bem gravado. Tá bom? Eu não sei porque eu dupliquei essa tela aqui. E depois, na próxima aula, nós vamos tratar das escolas dos socráticos menores. Tá bom? Então, primeiro eu vou tratar dos socráticos menores, tá? E só depois é que eu vou fazer a leitura. Só depois, só no finalzinho que eu vou fazer a leitura, tá? Porque assim eu consigo dar tempo para que vocês leiam, se vocês quiserem, tá? Ou ouçam, como vocês decidirem fazer. Tá? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre isso aqui, sobre os socráticos menores, tá bom? Antístenes, Aristipo, Euclides e Fédon. Tá? Esse aqui é o nosso cronograma para as nossas próximas aulas. Tá? Então, até lá!